tem gente que enche o peito para dizer: eu sou perfeccionista. Parabéns, parabéns. Quer dizer que você é um travado, que você é um procrastinador, que você é um cara perturbado, que você sofre, de verdade, você sofre. E eu já estive no seu lugar, já fui um cara perfeccionista, também achei que isso era o máximo, mas hoje nesse episódio a gente vai mostrar para você como vencer o perfeccionismo e como lidar com essa doença que se chama perfeccionismo. Nossa, que radical, Lacqua. Pois é assim mesmo. Então depois da vinheta, ó, perfeccionismo. Muito bem, perfeccionismo, mas antes de falar sobre perfeccionismo, deixa eu fazer um episódio perfeito que a gente começa fazendo o quê? Se apresentando, né? Então, eu sou o Lacqua, perfeccionista, você é o Thiago. Eu sou o Thiago Sparker, cheio de defeito. Cheio de defeito. Tudo torto. Isso. Estragado. Estragado. E você é a... Eu sou a Aline Von Batten com o seu repertório de erros. Repertório de erros, é mais bonito. E aquele ali é o Wagner, com a barba perfeccionista, né? E eu hoje mesmo. Nós somos quem? Eu mesmo. Não, é verdade. E nós juntos somos os... Impossíveis! Nós esquecemos, não teria coisa Esquecemos, teve um episódio que a gente esqueceu, gente. Olha aí! Caramba, olha, corta. E aqui atrás a gente tem o... Van Dog, o imperfeito. O imperfeito. Muito bem. Então a gente vai falar hoje sobre um mal que atinge a humanidade, né? Pelo menos a classe artística, a grande maioria da classe artística, que é o perfeccionismo. Posso já começar dando uma dica de ouro pra garotata procurando emprego? Se for procurar emprego, o entrevistador te fizer a pergunta: me fala uma grande qualidade e um grande defeito seu. Nunca responda que a sua maior qualidade é a humildade e o seu defeito é ser perfeccionista. É a pior combinação que você pode usar na sua vida. Você tá dizendo que humildemente você se acha perfeito. Não faça isso no RH. Fala qualquer coisa, fala que você chega atrasado. Não fala que o seu defeito é perfeccionismo. Pior resposta. Exato. Boa dica. Boa dica. Dá uma dica para entrevista de emprego aí, Wagner. Quando você foi fazer a entrevista de emprego no IESD, lembra? Que teve que passar por um RH? Eu suei frio nesse RH. Cara, fala que você aprendeu com o melhor. Biscoitada, né? Forte. Porque é um caso interessante esse da entrevista de emprego, já que você... Eu sei que vai fugir um pouco do assunto, mas muita gente tem essa dúvida, né? Tipo, o que eu falo? E eu, quando fui contratado no IESG, eu tava desesperado, porque eu ia ter um filho, né? Uma filha, e eu precisava daquele emprego. E era um super salário de R$ 1.677. Eu ia entrar como designer 3, meu amigo. Você entrou como designer 1. Ganhando. Acho que nem designer 1. Acho que você entrou como assistente. Acho que sim. Ganhando tipo 800 pila, né? Uhum. Mas quando o meu chefe, querido Leonardo Oda, beijo pro Leonardo Oda, gosto muito dele, é verdade, gosto muito dele. O cara é muito gente boa. E quando ele foi me procurar, ele falou assim: manda aí aqui pros teus alunos aí que a gente tá com uma vaga. Daí eu falei: não, eu vou indicar o cara certo pra essa vaga. E eu falei: o nome dele é Wagner Muniz, né? Uhum. E o Wagner se preparou durante 5 meses pra essa vaga, né? E ele falou: mas ele é graduado no quê? Ele tá fazendo faculdade do quê? Eu falei: nada. Ele é autodidata. Ele desenha. Ele desenha bem. Ele é o cara. Daí ele falou: cara, mas aqui a política da empresa, a gente não contrata cara que não tem formação. Daí eu falei: então eu não vou indicar mais ninguém. E não indiquei. E daí ele foi, tentou com várias pessoas, não deu certo, o RH não aprovou, e daí ele finalmente chamou o Wagner, e o Wagner se tornou modelo de contratação da empresa. Eu não sei o que ele falou nessa entrevista de emprego, né? Mas ele se tornou um modelo. Eu nem lembro também dessa entrevista. Mas olha, é uma curiosidade, né? O cara agora aqui é cartunista do podcast dos Impossíveis. Aí, olha que honra, né? Você sabe que o Wagner é uma lenda, né?
As pessoas falavam do Wagner pra mim, o Wagner, mas eu não conhecia ainda. Aham. Você viu o Wagner? Não sei quem é Wagner, gente. Na época eu conhecia Márcio Malini, o Wagner fala. E ele é um cara que saiu de uma ilha, que é uma ilha pequenininha, muito bonita, É verdade, por sinal, é. paradisíaca Faz e tal. parte da lenda dele. Hoje em dia tá poluída por JBL, mas tudo bem. Ele saiu da ilha do Superagui, ele era pescador, né? Ele sim, ele pode falar, meu ponto positivo é a humildade. É verdade. É. Mas não Ele é um- fale isso, senão você não vai ser Ele é um contratado. cara humilde, né? Não vou contar dos tubarões que eu matei no Não na conte porrada. dos tubarões que você batou no soco. No soco. Uma qualidade, eu mato tubarão no soco. Essa qualidade é boa, né? Então, eu não posso dizer isso. Eu nunca matei nenhuma tainha. E o perfeccionismo? E o Já estragamos o episódio, ó, já tá indo pra outros caminhos, né? É. Van Dog, você é Mas- perfeccionista? Mas não começar certo um episódio que vai falar sobre perfeccionismo talvez seja a melhor maneira de começar um episódio. Ah, tá vendo? Foi proposital. Gastei 5 minutos de episódio antes de entrar no A assunto. produção tá te olhando com uma A cara. produção tá ali dando risada, né? Falando, não vai dar like esse episódio, mas tudo bem. Vamos falar Vamos sobre lá, perfeccionista. Dê a sua opinião. O que você acha do ponto de vista médico? O que leva uma Porque pessoa a gente a falou ser aqui desse uma jeito? doença, né? Você falou uma doença. Eu falei uma Você doença. falou, Deus, disse só para não falar isso na Qual que é entrevista o de emprego. CID do perfeccionismo? O perfeccionismo, ele não deixa de ser uma tentativa da pessoa fugir do erro. É o medo do erro. É o medo de não entregar aquilo que ela Fugir da queria. responsabilidade. Não é fugir da responsabilidade, porque você tem pessoas perfeccionistas que são muito responsáveis, mas elas não conseguem entregar porque elas estão fugindo do erro, tentando atingir aquilo que é inalcançável. Não, mas mas isso é irresponsabilidade. A pessoa não sabe. O que eu estou trazendo é quem está sofrendo com o perfeccionismo. Né? A pessoa Eu tá já sofri sofrendo. com perfeccionismo. Já sofri. E a questão é isso, porque você não vai conversar com um perfeccionista que ele vai dizer que ele é irresponsável. Ele não vai admitir. Mas ele não se vê assim. Ele está sofrendo. Né? A questão é que ele está fugindo do erro. Aí, se a gente for na parte ali, né, cerebral, tudo, é aquele lado de vigilância. Né? Então, ele fica o tempo inteiro, não é bom o suficiente, que a amígdala e tal, fica o tempo inteiro ali tentando atingir algo que ele não vai conseguir. E ele trava. E isso gera sofrimento. E aí que entra o bloqueio criativo? Ou é uma coisa paralela? É um outro processo? Eu posso ter bloqueio criativo ligado a perfeccionismo? Pode. 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 Que é você travar no papel em branco, né? Um monte de gente me fala assim, nossa, eu tô cheio de ideia, porque a gente já falou sobre criatividade, e as pessoas são criativas, do modo geral, assim, dentro dos parâmetros dela lá, ela tem um nível de criatividade. E aí ela pega e tá cheia de ideia. Quando ela senta na mesa para desenhar, ela fala, o que eu vou desenhar? Parece que dá um branco. Né? Até fiz uma tirinha do Van Dog falando sobre isso, né? Existe um personagem que eu criei que é o bloqueio criativo. E o outro é o processo criativo, se eu não me engano, ou é a criatividade. Eu sei que ele dialoga ali, né? O Pug Pedro dialoga com a criatividade e tal, que ele tá na mesa e daí ele fala assim, o que eu vou desenhar? Daí o bloqueio criativo fala, não sei. Ah, mas me dá uma ideia aí. Daí ele fala, não sei. Então vamos. Aí eu bloqueio criativo. O que você acha de dar uma volta pra ter umas ideias aí? É a ideia, o personagem é a ideia. Aí eles dão uma volta e encontram a ideia, que é um unicórnio com asinha e tal. E daí a ideia dá uma ideia pra ele. E daí quando ele volta pra prancheta, ele. Mas o que a ideia falou mesmo pra gente? Daí eu bloqueio, eu não sei. Mas você é perfeccionista? Eu sou. Eu tenho essa doença. Eu me trato no Perfeccionistas Anônimos, mas faz anos, eu tô com a medalhinha, acho que de alguns anos já, que eu aprendi a lidar com muita terapia, né? Muita terapia. A terapia ajuda com o perfeccionismo. Eu aprendi a lidar mais com o erro, com a frustração, com as minhas limitações também,
porque eu tenho limitações. Eu não desenho, falar assim, o cara desenha tudo. Ele pode ter experimentado tudo, mas é difícil dominar tudo, porque entra a questão do estilo também, de você tem uma área de segurança, assim, que você se vira, sabe? Por exemplo, se eu pedir pro Spiker desenhar com um traço super cartoon, minimalista, assim, tipo, sei lá, 100p, né? Pra você desenhar no estilo do 100p. Acho que eu falei um cara que você desconhece, né? Vou tentar achar outro exemplo aqui, para você desenhar no estilo do Maurício de Souza. Criar com o estilo Maurício de Souza, com aquele tipo de desenho, não com o traço Maurício de Souza. Você vai se sentir desconfortável. E aí você vai tentar puxar pro teu traço que dialoga mais com o mangá. Sim. Não é verdade? Sim. Então, eu, por exemplo, na figura humana, eu desenhei muitos anos eu treinei figura humana, porque eu fiz belas artes. Mas se você pedir para eu desenhar hoje uma figura humana, eu vou suar frio. Porque eu não treino mais isso. E aí eu acho que eu vou apelar para referência, que é o que a gente tava falando. E você? É perfeccionista? Eu já fui quando menor até entender que isso me trazia mais complexo de inferioridade do que qualquer outra coisa. Aí eu aprendi a desencanar. Como você fez isso? Cara, eu não lembro ao certo, mas era coisa de garoto mesmo. Sabe, tentar fazer uma coisa, aí errava e ficava nervoso. Quando eu era pequenininho, eu era irritado. Eu ficava estressado, assim. Eu ia tentar fazer Rasgava o papel. Rasgava o papel. Não só com desenho, com tudo. Eu me frustrava muito fácil, assim. Por quê? Primeira vez que você faz, você não sabe, Mas sabe você lidar não é com erro. geração Z. Não, mas eu tinha esse temperamento. Eu era irritado quando molequinho. E um dia eu só me toquei. Que não adianta fazer isso. Né? E aí eu descobri que, na verdade, eu sou teimoso. E quando eu não consigo fazer negócio, eu tento de novo até conseguir. E depois, sei lá, eu meio que desencanei, assim. Eu não ligo muito pra isso. Como é que você diz que um desenho tá pronto? Tá aqui agora. Tá pronto? Boa pergunta. O desenho tá pronto? É porque tem essa Quando lenda de que o desenho nunca está acabado. Eu acho isso uma bobeira. Eu acho que é quando eu decido que tá pronto. É meio, eu olho e falo, já deu. Já deu? Deu. Acabou aqui. Finalizei. Eu acho que tem um pouco disso. Eu tenho processo. Eu começo, acabei, tenho meio, tá bom assim. termino. É. Quando eu termino. Às vezes, eu tenho um desenho que eu gosto, que é a Floresta Mágica, que é aquele é um duende andando, passando numa ponte com um lampião verde, assim, e com umas árvores azuis, com os cogumelos e tal, que eu me inspirei na cena dos 7 anões, quando eles estão voltando. Eu vou pra casa agora, Sim. que eles estão passando num tronco de árvore, e os 7 assim andando naquele tronco de árvore. Eu mudei pra uma ponte e fiz, né? Você tem um desenho aí? Não, eu até ia mostrar interessante, porque cadê os meus robôs que eu fiz da outra vez? Cadê os robôs? Cadê os meus robôs? E aí eu peguei e fiz, e aí a única coisa que eu me arrependo nesse desenho, Aqui, os meus mas robôs. daí é um arrependimento, é que eu pus um cogumelo atrás do gnomo. E aí ele não dá o recorte. E aí você não devia ter colocado aquele... Porque daí ali foi difícil de equilibrar os valores tonais. Você sabe que isso aí que ela me perguntou é muito louco, porque não tem um ponto definido, né? E é meio que o momento que você fala, cara, chega, você pode colocar mais quantos cogumelos fosse possível nessa ilustração, você pode ficar pirulitando o desenho com traço de nanquim, mas tem que ter um momento que você fala, cara, já deu, é isso. É tipo esse desenho aqui, dos robôs. Vou mostrar. Mostra na câmera aí. A gente tem que fotografar esse desenho e colocar na comunidade. Eu decidi deixar só no lápis mesmo. Eu comecei a pensar, acho que talvez eu passe nanquim. Foi indo, não, vou deixar assim. Ficou legal, assim. Vou deixar só no lápis mesmo, tá bom assim. Ficou muito legal. Quantas horas você demorou pra fazer isso aí? Você fez durante uns episódios. Fiz durante uns episódios, um pouquinho antes. Acho que foi durante uns 3 episódios. Depois lá em casa eu só concluí, né? Faltava alguns detalhes. Fecha. Tá bom. E esse aí é inspirado num brinquedinho. Eram uns brinquedos que eu tinha. Uns Candy Toy japonês. Candy Toy. Candy Toy. Mas isso aí tem uma influência do Transformers? Totalmente. É coisa de brinquedo japonês. O japonês adora robô, né? E aí esse negócio chamado Candy Toy é aquele... Vem uma plaquinha com as peças que você destaca e monta, né? O brinquedo. E isso na Liberdade... Tipo Revel. Tipo isso. Tipo Gundam. Só que é uma versão simplificada. Quando eu era criança, tinha isso aqui vendendo na Liberdade e era a minha alegria. Minha mãe me dava um negócio e vinha um chiclete junto e o robô. Que você faz até hoje, né? E aí eu guardei. Mas é interessante isso.
A hora que acaba, não é a hora que você acha que tá perfeito, é a hora que fala, já deu, né? Isso é muito importante. É. Também se relaciona com a maturidade artística. Porque se você não sabe esse momento do parar, você vai Isso. se aproximando do perfeccionismo e você nunca termina. E se você não parar no momento muitas certo, você vezes caga a obra. Você estraga. você estraga. Então, na tentativa de buscar o perfeccionismo, você pode perder algo que justamente naquele erro, naquela mudança. E eu acho que fosse isso é uma das interessante. coisas que pode ser a solução pro perfeccionismo. Exatamente. Saber a hora de dizer, chega, já deu. Isso. Hora de parar. É. Hora de parar. E uma maneira, para você que está assistindo esse episódio e não tem a maturidade artística, né, do Thiago ou do Lacqua, é você tentar olhar, sair de você mesmo. Porque nós, como críticos do nosso próprio trabalho, nós vamos ser os piores críticos em geral, né? Você vai conseguir encontrar no seu próprio trabalho erros que outras pessoas talvez não encontrassem. Que a pessoa vai falar assim, nossa, tá perfeito. Isso. Então, algo que sempre que eu tô mentorando alunos, né, com relação à criatividade, a fugir do perfeccionismo, que eu falo tente pensar se você fosse uma outra pessoa, que não foi você que fez essa obra, e que quem fez essa obra é alguém que você gosta muito. Tá, isso é legal. Isso. Como que você avaliaria isso? Com carinho. Né? Com carinho. Como que você falaria com essa pessoa que criou isso, que não é você? Isso é importante. Isso é uma dica boa, né? Sim. Porque isso te ajuda a encontrar esse momento do parar. Porque é justamente por não encontrar o momento do parar que muitas pessoas travam. Então, mas isso você tá falando de uma pessoa que venceu o primeiro perfeccionismo, nível de perfeccionismo, porque ela conseguiu fazer. E a gente tá falando também de um perfeccionismo que não consegue nem começar. Porque Aí já é mais grave. É mais grave, né? a questão é que o medo do erro chega a travar de não colocar no papel, de ficar sempre no papel em branco. Exato. Então eu vejo assim que tem 3 níveis de perfeccionismo. Primeiro essa mesa aqui, ó, produção, que não tá bem esticadinha, esse pano aqui. Tá? Tem que Mas ficar pro episódio, tudo é proposital. Tá, aí, ó, obrigado. Agora tá lisinho. Agora, o perfeccionismo que impede que você comece, o perfeccionismo que impede que você termine e o perfeccionismo que faz você passar do ponto. Não dá pra gente colocar essas 3 categorias? Dá pra colocar mais, mas Dá pra sim. pôr mais? Então põe Sim. mais aí, ó. Já que você sabe tudo. Sabe tudo, né? Eu sei do processo girofusiforme, né? Então, Não, é que pensando nos pontos que a pessoa pode travar, né? Então é o antes de fazer, que é o que você falou, que eu acho que é bem importante, né? esse eu acho que beira a doença, né? Vamos tentar não estigmatizar, assim, né? Mas sim, pode. Todos eles precisam de apoio. Qualquer um deles. E eu acredito que todo mundo em algum momento já teve um deles. Com certeza. Nossa, eu já tive em todos. Então, essa que é a questão. Você que está ouvindo isso, é perceber. Só de você analisar que você pode ou já passou por esses momentos, você já está treinando o seu cérebro para conseguir passar melhor por eles. Perfeccionismo é sinônimo de autocrítica? Muito do perfeccionismo está relacionado com o seu lado crítico. Né? Porque o medo do erro, o medo da crítica do outro, né? Porque uma das maneiras de olhar para o perfeccionismo é a síndrome do impostor. Né? E a síndrome do impostor, ela está relacionada com a sua autocrítica. Então, sim, tem essa relação. Mas se eu fosse colocar nos momentos, é o antes de entregar, né? Aí... É o antes de começar. Antes de fazer, né? Desculpa. Que o entregar é um que você não tinha falado que eu ia colocar. Então, que é o não conseguir fazer, né? Justamente pelo medo de não ficar bom. Etapa. Isso que não consegue entregar. Aí eu poderia colocar a pessoa que não consegue terminar, né? Então ela tá o tempo inteiro, na verdade, ela não consegue continuar ainda. Continuar. Porque não é nem o terminar, ela trava no meio.
porque ela fica buscando outras ações. Então, ela saiu da página em branco e dela foi buscar um monte de informação, mas ela não consegue organizar aquilo, ou até E começa. ela pode até travar Aí- numa, né? Aí tem o cara que nunca consegue terminar a obra, porque tá sempre procurando, e aí pode estragar a obra. Não, é o que passa do ponto. Acho que o que não consegue terminar a obra e o que passa do ponto. Explicou demais. E aí estragou, né? E aí perdeu e daí tem que fazer de novo. 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 E tem o cara que fez, mas não consegue entregar. Que é o medo da crítica do Sim. outro. E que tem, né? O cara não consegue entregar pro cliente, né? Tá pronto, tá Tá lá. pronto, o cara não entrega pro cliente. Eu não lembro de ter feito isso em algum momento. Isso eu nunca fiz. Isso eu nunca fiz. Mas aí eu tenho aquela história que durante muito tempo, Teve um trabalho que você falou que você não conseguiu fazer, por né? causa do perfil, mas não é. Não é esse. Não é. Esse aí você nem chegou a fazer, né? Não, eu fiz, mas foi por causa do que eu tenho, acho que não é bem um perfeccionismo. Eu acho que não é essa palavra pra mim. Eu acho que o meu problema é a desmotivação, é o desinteresse. Eu chego num ponto que eu perco o interesse pelo trabalho. E daí eu paro de fazer ele. Daí eu não quero mais fazer ele. Então, por exemplo, aquele livro que eu peguei, que era o meu primeiro aninho lá, que eu tinha que fazer o bebezinho, tava super legal. Eu tava super animado. Eu fiz o bebezinho com o anjo da guarda, eu fiz o bebezinho com o cachorrinho, que era o meu primeiro pet, eu fiz o bebezinho, meu primeiro aninho. Eu tava fazendo, o personagem tava super legal, muito antes de Incríveis, do Senhor Incrível. Uhum. Fiz lá um bebezinho que parecia meio que o Senhor Incrível, assim. Eu não lembro, como é que é o nome, Wagner? Tatá? Igual o Tatá. E aí, eu tava super legal, assim, as composições estavam bonitas, eu tava visualizando o livro, tava super legal. E eram, acho que 16 ou 18 ilustrações. E chegou num ponto que eu tava pintando, e aquele processo, aquela época era muito do digital. Uhum. Foi 2005 isso. 2005, 2006. Foi antes de eu fazer meu primeiro livro em aquarela, que mudou a minha vida. Que fez eu decidir abandonar o digital. E eu tava naquele processo na tablet ali de pintar, e era um processo muito repetitivo, e eu desisti do trabalho. E aí aquilo me bloqueou. Então eu não conseguia mais sentar no computador para fazer aquele trabalho. Mas isso tá relacionado com a tua expectativa de que para você fazer o trabalho, você precisa ter, né? Eu preciso estar feliz, preciso isso. Né? Você desenhou. Mas eu tava feliz com o trabalho. Mas ela E não era o meu primeiro livro. Mas ele não estava. Mas por que você se desinteressou? Eu não consegui isso. Eu tô fazendo aquele teste lá, avaliação de altas habilidades. Não sei para que serve isso, mas tô fazendo, né? E eu tava até comentando isso com a psicóloga, que coisas repetitivas me incomodam, me desmotivam. Então eu gosto de desenvolver muito projeto novo e tal, mas nos últimos anos eu tenho aprendido a começar, vencer essa barreira do desinteresse, que eu colocaria a palavra, se chama desinteresse, né? E terminar. É que a tua paixão tá na parte de conceber. Isso. É ali que tá a tua paixão. Isso. Aí pessoas que se identificam como você, se identificam com isso, e eu sou assim também. Eu amo criar projetos. É verdade. Eu amo resolver problemas. É verdade. Então, me traz um problema, assim, alguém chega, nossa, a gente já chamou fulano, ciclano, beltrano, ninguém conseguiu resolver isso. Nossa, meu olho brilha, assim, ok, agora eu vou, né? Porque isso é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, né? Agora, qual que é o problema? Quando você chega ali na hora que entrou a rotina. Rotina, acho que essa é a palavra. A hora que entrou a rotina dessa ação. Aí o que eu preciso? Que não tem romance. Mas aí eu preciso colocar romance na rotina. E como é que põe romance na rotina? É a maneira como eu olho pra isso. Então, porque ainda não sei porque me veio a música da Tieta na cabeça. Tieta, no seio de Tieta construiu meu ninho. Deu off top, né? Deu um moment shifting aí. Temos problema. Sabe o que ajuda na rotina lá? O que criar? Bom,
Café. O café não, o café faz parte da rotina. Sem café não tem rotina. Não tem rotina. Não tem como uma rotina ser boa sem Eu não café. sei como é que uma pessoa acorda sem café. Ah. Eu sempre acordo com um café White Pine. É verdade. Esse aqui, ó, em grãos, porque eu tenho moedor, é bacana. Você deveria comprar um moedor também. E comprar White Pine em grãos, ó. Notas de caramelo, chocolate e castanhas. Porque a hora que você moe, daí vem o... Exato. Nossa, e o E cheirinho bom. vem aquilo que você falou, da rotina, você colocar romance na rotina. Exatamente. Que aí Você você sabe que é um sente momento bom. o aroma do café e tal. E aí você pode fazer, dependendo do nível de moagem que você faz, tá bem na câmera assim? Na hora que você vai fazer o café, você pode fazer na prensa francesa, você pode fazer na prensa italiana, você pode fazer no Aeropress, Ário. você pode fazer no V60. Ário V60. Enfim, é interessante esse ritual para você ter mais prazer, mais romance na sua rotina. Então, White Pine tá aí para isso. Mas, e é interessante quando a gente fala de ritual, porque o ritual pode te ajudar a fugir do perfeccionismo ou pode te tornar um perfeccionista, né? Porque sabe aquela pessoa que começa, porque o perfeccionismo te aproxima também de um procrastinador, dependendo. Totalmente. Né? Total. Então, você vai lá, Totalmente. arruma a mesa, arruma isso, e nunca termina e nunca faz, né? Agora, se você tem um ritual e você aprende a se apaixonar pela rotina, que era isso que eu tava falando, de colocar o romance na rotina, né? Então, R de rotina, R de romance, né? Então, que outro R você vai colocar na Olha que interessante. Eu tô com um sketchbook do São Pedro bolado, e eu falei isso em outro episódio, que eu pego minha moto para facilitar o estacionar, vou na minha moto trocando uma ideia comigo mesmo, daí eu chego, sento numa padaria, peço ali uma focaccia ou um tartine com tomate seco, um cafezinho, que não é bem White Pine nesses lugares, né? Eles não têm esse requinte, mas é um cafezinho bom, né? Um mocha, um latte, com dose dupla ali, né? Moca, Enfim, bom. Não tá tomar moca agora. mocha é bom com chocolate, né? Produção, gosto. podia arrumar um chocolate assim desses pra gente colocar no café, patrocinador né? de chocolate pra juntar junto Cadê com o White o Pine. Barion aí? Cadê o Barion? Mas enfim, daí eu pego, ponho o meu fone de ouvido, ponho na minha playlist, que eu não preciso ficar escolhendo, já tá lá, eu sei que tá lá, tá bom. E aí eu tenho aquele insight da ideia pra fazer o São Pedro bolado. Que eu jogo a palavra, tipo... um dia eu lembro, passou um motoboy assim, que dá uma raiva, né? Porque eles passam aquele negócio estourando, e eu adoro um sinal vermelho. E aí eu peguei e falei, motoboy, beleza. Daí fui criar a ideia do motoboy que morreu, foi pro céu e tal, não sei o quê. Daí eu faço a tirinha. E eu faço ela num sketch, assim, bem toscão, assim, com os balõezinhos, os diálogos. Depois me dá um desânimo de passar aquilo a limpo. Mas daí eu passo a limpo pra ficar perfeitinho, no grafite. Então, mas aí E você aí, pode criar uma rotina Eu pro não passar a consigo limpo. mais... Eu tô com um sketchbook que deve ter 50 tirinhas do São Pedro, Sim. que precisa passar a caneta e pintar. Mas Então. lá, isso também é de perfil, não é? De artista. A gente vai trazer o Eberson Santiago aqui, não vai? Vai trazer? Vai. Vai O trazer. Eberson gostaria muito de Eberson, você aqui. beijo pra você. Tá? É muito legal a história dele, de como que ele se encontrou na arte. Porque tem um pouco disso também. O começo, ele queria desenhar quadrinho pra Marvel e DC. Imagina, ele tá enfiado na Quanta ali, um monte de gente desenhando, aquelas páginas cheias de detalhe. É verdade. E olha a linha que ele foi hoje. Eu não vou dar spoiler pra ele contar. É uma linha totalmente assim, caracuzão entendi, jogado, eu vi tal. isso, aham. Então, Mais jogado. e ele falou, as minhas ilustrações têm que ser rápidas. Porque se ficar mais de um dia pra terminar uma, eu canso e eu não pego mais. Então ele entendeu o processo dele e ele é um sucesso, Isso, um ilustrador incrível. Mas Tem isso também. olha, o perfeccionismo da pessoa que trava, que ela não bota no papel, que ela não começa, tem alguns motivos. Um é o medo de errar, que esse certo, é sim. óbvio, mas um é a falta de processo. Né? Então, a pessoa não ter processo, sabe aquela, eu não sei por onde começar, né? Certo. Não tem processo. E o processo ele é importante não só de indicar para a pessoa como vai começar, mas presta atenção nisso que eu vou falar agora.
Muitas vezes Presta você atenção. trava não porque você não sabe por onde começar, mas porque você não consegue enxergar como você vai terminar isso, né? Então, e isso te evita de começar. Eu domino o processo. Então, Pra mas mim ele quando... tá muito claro na minha cabeça para qualquer técnica. Mas você precisa enxergar todo o processo, só que qual que vai ser... Aí tem que pensar, como que eu vou chegar nessas tirinhas que estão lá no esboço e eu vou finalizar elas. Eu vou ter que criar romance na rotina de fazer isso. Então vai ser um outro lugar que você vai ser um outro tipo de música. É vai verdade, ser... boa Então ideia. vai criar uma Boa experiência ideia. para fazer isso. Com É. uma pessoa muito bonita do seu lado. Aline von Batan, né? Então, Mas ó, uma das maiores lições para todo artista é ser capaz de concluir uma obra. Sim. Tá? É Meus alunos de verdade. quadrinhos, principalmente. O que eu mais pego, ele vem com uma saga de 300 episódios pra começar. Eu falo, não, você vai fazer uma história de 40 páginas, você vai terminar, você vai fazer 30 cópias e você vai distribuir ou tentar vender pra pessoas lerem. Isso mesmo. Você não vai fazer uma grande saga logo de cara. Por quê? Porque você precisa entender o processo do começo ao fim e ser capaz de concluir um trabalho. então eu sou preguiçoso. Não, você, não sou preguiçoso. Não, você já concluiu um monte de coisa lá. É verdade. Não. Eu tenho um monte de coisa publicada. É verdade. A É, pô. questão... Eu ó, tenho tem... 40 sketchbooks desenhados. Então, pô, você tem coisa pra Ah, caramba. e tem o antes do sketchbook ainda. Eu tenho um sketchbook. Não, nos meus sketchbooks que eu uso de um jeito diferente, né? Que eu acho que eu uso mais assim... eu gosto de preencher todos os espacinhos assim do meu sketchbook. Eu acho incrível Eu não isso. consigo virar a página sem preencher todos os espacinhos, sabe? Uhum. E eu acho que um cálculo assim dos meus 40 sketchbooks deve ter 40 mil desenhos. Uhum. Então eu produzi bastante. Agora que eu finalizei, não é tanto. Mas não tá finalizado os desenhos do sketchbook? Tem muitos finalizados. Então, pronto. Tem. Seus sketchbooks estão finalizados. Agora, o meu por exemplo- não tá. O meu, quanta folha tem Não, aqui? por exemplo, uma coisa eu vou falar aqui, que é um dos motivos de eu atrasar a entrega do Galinhos na Cabeça. Que eu tenho que autografar 298 livros. Bom trabalho. Meu Deus, Liga eu o tenho... rock Mas lá. Aí- ele poderia, a gente poderia ter colocado um carimbo, tá? Mas ele quer fazer tudo à mão, e daí ele quer fazer um desenho do Van Gogh. Não, daí ele não. quer- E aí eu pensei, não, eu peguei e falei assim, cara, eu vou assinar assim, ó, Lacqua. Só que, cara, primeiro eu preciso desembalar a porcaria do livro. Aí eu tenho que passar o estilete, desembalar. Aliás, eu vou falar do livro aqui. Olha só, esse livro aqui, ó, Galinhos na Cabeça, Muito Que é- legal. que é muito legal. legal. Ó, pesado, bonito, bem feito, gramatura 170, miolo, capa 350, flexível, impresso na Elograph. Obrigado, Elograph, beijo. Fizeram um orçamento lindo pra mim, tá? E o livro que era 25 foi pra 28. Tamanho bom, tá? Pra colocar assim, pra você que é contador de história, quer mostrar o livro assim, grandão, contar a história pras crianças, né? Enfim, ele conta a história de uma menina que teve um tumor no cérebro, por isso os galinhos na cabeça, e ela passou por todo o tratamento. Legal. Eu tive vários momentos desse desânimo do processo nesse livro. Vários. Primeiro que no meio do processo eu fiquei doente durante 8 anos. Teve essa etapa, teve esse gap de 8 anos Nossa, na esse produção livro desse livro. tá desde essa época aí? Desde 2016. Caramba, Laco, não achei que era antigo É. assim o projeto? Não, eu fiquei doente mesmo. Poxa. E eu não consegui fazer o livro. Beleza. Daí, durante a pandemia, eu tomei uma decisão. Vou me aprofundar na profissão de ilustrador de livro infantil. Eu vou focar nisso. Porque eu faço caricatura, eu faço tirinha, eu faço desenho animado, eu faço o quê? Não, eu vou me especializar, vou aprofundar. E eu decidi fazer isso. Nos próximos 10 anos. E eu comecei em 2020. E eu falei assim, cara, aquele livro lá tá parado, ele tá me incomodando. Tá me incomodando. Eu preciso terminar A farpa esse no projeto. dedo. É. Eu preciso. E aí eu peguei. O que eu fiz? Que eu descobri um jeito de eu não me desanimar no processo. Que você falou. Dá aula enquanto faz o projeto. Então o que eu faço? Eu abro uma live num horário, não aviso ninguém. Abro lá no meu canal. Quem tá inscrito, sininho, que quer acompanhar também o podcast, ativa o sininho, se inscreve, Eu acho que eu curte. peguei você num desses Já dias, pegou, então. Já peguei num pegou. desses dias aí. Que É era tipo de pleno- manhã, 10 da manhã. É. Live 10 da manhã. 10 da manhã. Quem que faz live Aí eu 10 horas da abria manhã? lá o desenho. Eu gosto ali de bater um papo, mas silencioso. Tá ali o chat e o cara, qual música você está escutando? E eu boto uma música,
né? Eu boto lá o chat e eu fico fazendo. E aquilo ali me relaxa, assim. Então eu vou fluindo no processo, aí eu falo, olha, eu tô colocando mais tinta aqui, e aqui eu boto mais água, e aí eu vou explicando o processo. Isso me deixa tranquilo para fazer. Isso me deixa tranquilo. E aí eu consegui concluir 22 páginas desse livro. Mas o São Pedro Bolado você poderia fazer assim também. Não, agora eu tô tendo os insights, mas eu gostei de um outro insight de a gente tomar cafezinho e passar limpo esse troço. Mas enfim, você vê que o cafezinho tem que estar presente. Café? Aí sem eu café consegui não vive. concluir o livro. Aí eu fiz a campanha do financiamento coletivo, que foi uma batalha, né? De ansiedade, foi aquela coisa, pá, primeira vez, pressão, campanha, ajuda e não sei o que, o propósito. E aconteceram outras coisas engraçadas, assim, porque quando eu fiz esse livro, eu nunca tinha visto uma criança com câncer. Eu não tenho história de nenhuma pessoa na minha família. Não, mentira, eu tenho uma tia que teve que fazer mastectomia, mas era muito distante, assim. Então eu não tive essa vivência com o câncer. E aí começou a brotar dentro de mim essa causa do câncer. E o livro passou a ter um outro significado. De um mero livro que eu estava ganhando um Pix. Você colocou propósito em cima do teu processo criativo. Propósito, isso é a palavra, propósito. Que eu acho que é isso que me faz... O São Pedro Bolado, por exemplo, ele não tem um propósito ainda. Por isso que eu nunca termino ele. Propósito, missão autoinduzida. Isso é um divisor de águas. Sim. E aí eu peguei e falei, imagina esse livro na mão das criancinhas com câncer, no hospital, sofrendo, com acesso venoso, sem os cabelos, sem sobrancelha, com a família ali desesperada, com aquela ali flertando com a morte, né? Uhum. E aí ela pode ver esse livro e eu acredito que ela vai ter um momento de fantasia, de alegria, de imaginação, né? E eu espero que ela leia 1, 2, que ela peça para contar essa história 10 vezes, 100 vezes, que o livro, né, isso é um termômetro para um livro infantil, se ele é bom ou não, a criança lê 100 vezes. E aí isso me deu motivo, me deu empolgação, me deu propósito, daí a gente fez a campanha, conseguiu aprovar, e agora eu tô travado nos autógrafos. Uhum. Daí o Wagner falou assim, cara, desenha pelo menos um galinho. Uma galinha dessa aqui, ó. Então dentro aqui, da primeira página, tem 3 galinhas. Né? E aí eu faço uma 4ª galinha e escrevo um abraço do Lacqua e deixo minha assinatura. Só que daí toda vez que eu vou fazer a galinha eu faço de um jeito diferente. Eu mudo a boquinha, eu mudo um olhar. Isso vai ficar incrível, na verdade. Então, e um dia fica incrível. eu consegui autografar 90. A gente precisa fazer umas Só falta fotos 200. Faz live autografando. Eu já fiz isso uma Já vez. fez live autografando? Já. Quando eu lancei Prisma, eu tive quase 300, 400 livros para autografar. E aí a pira do meu lado autografando. Eu liguei live e ia batendo papo com autografar pra galera. Ah, boa ideia. Eu criava Olha só, já tenho conteúdo. 3 ideias. Aí o Kleber até Propósito. falou pra mim, boa ideia, meu, vou fazer isso também. Boa ideia. Propósito, live e cafezinho. Exato, você transforma as coisas. Mas a motivação, né, é um motivo Pra ação. para a ação. E aí as pessoas falam assim, não, a disciplina vem antes da motivação. É mentira. Mentira, total. É mentira. Porque para uma pessoa ser disciplinada, ela tem que ter um motivo para fazer isso, né? Nem que seja, eu quero ser saudável. Tá bom? Não, eu Esse é quero outro ter motivo, faixa preta. né? Então, É que a sua motivação tem que ser mais forte que o impulso Sim. da preguiça, etc. isso. Tem um negócio que eu chamo de protocolo de resgate. Uhum. Que é o dia que eu não consigo, sabe? Uhum. Ou que eu tô triste, ou que eu tô Sim. desanimado, mas eu sei que eu preciso fazer. Eu penso, cara, faça qualquer coisa que aumente 1% em direção a esse objetivo. Pode ser limpar a sua área de trabalho e deixar Sim. prontinho para você fazer. Pode ser organizar os arquivos, só fazer o recorte e já salvar um atrás do outro. Pode ser escanear imagens. É coisa que parece que não é nada, mas quando você faz Já na avança o sequência, trabalho. avança, nem que seja 1%. Sim. Pelo E- menos assim, E é muito mentalmente, importante eu fico você mais ver calmo. isso. É É o você ver que protocolo de você tá resgate. Você viu caminhando. avançar. Sim. É 1%, mas É. eu fiz alguma coisa. Não, isso é muito usado, porque a pessoa não consegue. Eu quero começar a caminhar. A pessoa precisa caminhar 10 Na horas, academia, 2 com horas, 3 horas. roupinha. Não, começa caminhando em casa, né? É. Não, e Vai aí na garagem que eu até- não enciclo. Isso. Porque senão, E tem um nossa. outro ponto que a gente não falou daqui da procrastinação, que é importantíssimo e que me fugiu à mente agora,
Fugiu. Aperta a galinha aí. Me ajuda, galinha. Não, que é você, o procrastinador, ele é tão convicto, tão que beira, sei lá, arrogância, que ele sabe que ele pode entregar na última hora. Ah, não, mas isso é da síndrome do impostor. Isso é da síndrome do impostor, é bem clássico. Bem clássico. É clássico isso. Porque a pessoa, o que acontece? Esse é o cara que tem muita qualidade. Certo. Porque ele sabe que quando ele deixa lá pro final, ele ainda assim entrega algo bom. Uhum. E aí, o que acontece? Algumas vezes ele já fez isso na vida dele. Eu já fiz muitas vezes Isso. E a hora que ele fez isso, ele foi super elogiado. É verdade, a recompensa. Teve uma recompensa. Então, ele criou esse hábito para ele. Só que o que precisa? E aí, esse é um problema que eu também tenho. Você também Eu tem. também tenho esse Você problema, também tem. né? De deixar as coisas muito para o final, né? Que isso é do procrastinador, né? Daí que não é do perfeccionista, né? Do procrastinador. É mostrar que isso adoece. Porque todo esse processo É muito sofrimento. é muito sofrimento. É muito sofrimento. É muito sofrimento. Então, de novo, eu preciso colocar propósito, eu preciso entender o porquê daquilo que eu tô fazendo. Então, quando a gente vai lá pro Simon Sinek e ele fala assim, comece pelo porquê, né? Então, ele cita a Apple, né? Para dizer assim, olha, a Apple, se ela fosse vender o que ela vende, que é o celular, ou como é feito o celular, ela não venderia tanto. Né? Ela vende o porquê. Né? E é o caso que você falou do Galinhos. Então, muitas vezes a gente precisa encontrar o porquê. E é real que muitas vezes você está fazendo algo para pagar boleto. Né? Mas mesmo que você esteja fazendo algo para pagar o boleto, não pode ser esse exatamente o fim, né? Então, nem que você pense assim, o que é outra coisa que você está fazendo com relação a isso? Ou qual que é o impacto que aquilo vai ter na vida de outra pessoa? Eu não penso no Pix. Eu não penso no Pix. Uhum. Eu não gosto de pensar no Pix. Sim. Eu gosto de pensar no propósito. Sim. Mas é muito melhor para você conseguir ter um motivo para ação. Uhum. Né? Você conseguir enxergar um A não porquê ser que do o cara processo. pense num motivo assim, que é, eu quero comprar um Porsche e eu preciso de Pix. Não é um motivador? Não é. Não Quer dizer, pra pessoa... Pra pessoa é. Não, é que esse teu... É assim, tá. É um público bem específico, né? Não, mas eu dei o exemplo do extremo, assim, do Porsche. Mas, Sim. por exemplo, eu quero comprar uma caixa de 100 cores da Carandache Luminance. Ok, tá. É mais Custa, palpável. sei lá, 3, 4 mil Tá, reais. então eu preciso fazer trabalhos para conseguir o suficiente para É um isso. motivador. E aí, usando o teu protocolo do resgate, mas de uma maneira, digamos, desconstruída, quantos trabalhos eu precisaria fazer para conseguir comprar isso, né? E aí, eu ter um quadro, eu ter um lugar que eu vou enxergar isso e eu vou dar check. Né? Então, passei... Esse quadro é legal, né? Que a gente já fez. Sim. Eu tenho direto ali. Você tem? Eu faço... Não. O quadro dos sonhos. Já fez o quadro dos mas sonhos? O quadro da visão? A gente chama de quadro dos sonhos, mas pode ser da visão também. Que você coloca... Tipo, o nosso quadro, metas por exemplo... e objetivos. Não. Por exemplo, o nosso tem a moto que eu quero ter. Ah, sim. Quadro dos desejos. Quadro dos desejos. Sim. Mas é outro quadro que eu tava falando. Mas sim, esse também é bom. Esse é bom, não é? Sim. Porque eu, por exemplo, a gente tem uma moto que é legal. Mas eu não cheguei ainda na minha moto que eu quero. Sim. Né? Quadro mas eu tô dos bem desejos. próximo. E uma né? curiosidade, tá? Pra quem acha que isso aí é da Rhonda Byrne, do Segredo, é bíblico. Tá na Bíblia isso daí. Só não lembro a passagem. Sério? Tá na Bíblia. Esse do moral da visualização. Não, precisa citar o versículo, mas mais ou menos qual que é a passagem. Eu não lembro exatamente, mas ele fala de visualizar o que você quer pra conectar-se com a sua... eu não lembro exatamente, mas eu sei que vamos buscar isso. o verdadeiro é da Muito legal. Bíblia, a origem da Bíblia. Que legal. Tá? Tem até um versículo lá, mas eu não sei, tá? Meio qualquer. Mas a Se origem é você bíblica. tá assistindo esse episódio, comenta aqui embaixo Qual que é. Qual que é o você acha que versículo? Põe a Qual que é o passagem aí. Hã? João 3,16. Fala o quê?
Manda pro Van João Dog. 3,16. Manda pro Fala aí, Van Van Dog. Dog. Fala aí. Pera, Pô, esse Van Dog pensando. aí... tá com delay. Ping de 1.500. Tá com delay, Van Dog. Mas, enfim, perguntinha, Aline. Perfeccionismo é uma forma de arrogância? Se eu uso isso para dizer que eu sou mais do que os outros, é uma forma de arrogância, né? Então, eu já conheci, já convivi, né, com muitos perfeccionistas. Então, sim, tem um lado do perfeccionista que é muito sofrimento, né? Que é muito sofrimento. E daí essa pessoa precisa de tratamento, né? Porque isso realmente tá fazendo com que ela não consiga alcançar o sonho dela. Tá travando ela. Mas tem o outro que usa isso como muleta, né? Fala assim, não, eu não tô fazendo. Que é o que você falou bem no começo do episódio, que é o cara que fala assim, esse é o meu defeito, né? Que daí usa como muleta, né? E tem o da arrogância também, né? Que coloca ali num papel de superioridade mesmo, né? Então, mas a gente tem que separar. O que você pode falar? Que você busca excelência no seu trabalho. Sim. Né? Caprichoso, detalhista. Dedicação, É. sou dedicado. Mas é excelência, é isso que eu falo. Que isso é uma outra coisa que a gente pode falar no episódio de ilustração infantil, que eu falo para os alunos. Da pós-graduação, a pós-graduação de ilustração infantil. A primeira e única do país. Né? Já está indo para a turma 5, nem sei esse episódio se vai aparecer isso, talvez esteja para a turma 6, mas a gente já vai estar formando mais de 400 alunos, e uma coisa bem interessante dessa pós-graduação é que dela surgiu o Estúdio lá com a Parla, que hoje tem 55 alunos profissionais no estúdio. Hoje eu agencio 55 alunos que fazem livros de nível altíssimo. Não é porque é meu aluno puxando o saco nem nada, é porque são trabalhos de altíssimo nível. Por quê? Porque eles entenderam que a gente tem que perseguir a excelência. Então não tem procrastinador, né? Não tem perfeccionista, tem pessoas excelentes, que fazem aquilo com amor excelente. Tá? E aí, o que também a gente fez, que talvez isso faça sentido nessa conversa. No estúdio, tem pessoas perfeitas? Não. Tem pessoas com falhas, com lacunas na formação. Então, qual que é a dinâmica? Eu pego, por exemplo, o Wagner. O Wagner é perfeito, né? Lindo, olha a barba dele, né? O cabelinho dele. Tá quase o Antônio Bandeiras hoje, o visual. Pra ele me parece o Antônio Bandeiras da Shopee, né? Mas enfim. Cabelinho lambido, trás, assim, né? Quase meio Antônio latino, Bandeiras. assim, né? Aí, ó. Então, assim, o Wagner, ele desenha muito rápido. Muito rápido. Tanto que ele faz lá pra concorrente lá 3 livros por mês, né? De quantas páginas? 16, 22? 16, 20, depende. 20, depende, né? É muito. Então, assim, desde a criação do personagem até a entrega do storyboard, 3 é bastante. Se deixar, ele faz 4, 5, eu sei. Aí, o que eu faço? Eu não vou botar ele para pintar, porque ele não vai ter tempo para isso. Ele pinta muito bem, tanto no digital quanto no tradicional. Então, eu pego um cara fera da pintura e boto para pintar os desenhos dele. E eu olho para aquele desenho e falo, não, esse aqui uma aquarela ia ser legal. Não, esse aqui, a gente tá com pouco prazo. Vamos chamar um cara do digital que tem um digital rápido, um processo rápido. E aí eu boto junto. Então a gente faz essas combinações, eu faço essas combinações, e a gente consegue resultados fantásticos. Entende? A gente pega a excelência de um com a excelência de outro. Mas aquele que é excelente na pintura, às vezes, ele quer desenhar, mas ele ainda é muito lento no desenho. Ou, de repente, ele quer fazer o livro da formiga e da cigarra, mas ele é bom de figura humana. Então, eu preciso desenvolver ele nos insetos. Entende? E assim a gente vai evoluindo como um coletivo, assim. É bem interessante isso. Não sei se isso casa com o episódio. Quando a gente pensa, assim, no processo, para você sair, né, do perfeccionismo, a gente precisa lidar com todos aqueles pontos que a gente colocou de trava que pode acontecer, né? Nas etapas. A primeira questão
é estudar para acolher o próprio erro. E isso não é fácil. Isso não é fácil. Porque a pessoa começar a entender o processo de que o erro faz parte mesmo disso, que as obras bonitas que encantam ele, todas elas não são completamente simétricas, né? Mas isso não vem da limitação técnica também? O cara tá limitado, ele sabe que aquilo ali eu não consigo, aquela área ali pra mim é cinza. E daí se ela vai fazer, se ela fala, não, vou encarar, e aí ela vai errar. Sim, mas E não vai desempenhar. Mas ele só vai evoluir se ele começar a acolher o erro. Então, uma das partes está relacionada a você aprender a acolher o teu erro. Olha que engraçado, é tão contraditório, porque você começa a reduzir seus erros quando você aceita seus erros. Sim, exatamente. Você aceita que você erra e aí você começa a reduzir eles. Porque É muito louco. Nós somos... É tipo a dualidade da maldade, né? Você lida melhor com a sua maldade quando você aceita que ela existe no coração. Sim. Você não é 100% bom, Não, ninguém é. Ninguém é. Quando você aceita a maldade, é que parece que você vence ela. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer assim, que eu sou o resultado do meu repertório de erros. Aham. E de acertos também. Mas quanto mais a gente amplia o nosso repertório de erros, menos erros a gente vai cometer. Sim. Só que o Porque meu a gente já repertório... experimentou aqueles erros. mas o meu repertório de erro não é erro só que eu executei. Porque eu posso aprender com o erro dos outros. Ah, é verdade. Então, eu não preciso executar. Se for inteligente, todos os você erros. aprende com o erro dos Isso, outros. né? Verdade. Então, eu posso aprender com o erro dos outros, com coisas que não me agradam no que os outros fazem, para que eu não faça isso. Mas eu preciso começar a aceitar isso. E é um momento assim que, quando finalmente parece que cai a ficha, que você começa a observar, puxa, eu vou errar menos se eu começar a errar mais agora, né? Então, quanto mais eu me soltar agora, mais fácil vai ficar o processo depois. Sabe o livro da girafa? Sim. Que eu entreguei? Na verdade, tem uma ilustração que eu vou refazer, porque... Enfim, foi um erro. Eu fiz ela na proporção 20 por 20, e é um cenário que ela pediu para fazer, tipo Vale Encantado, com unicórnio, fada, e gnomo, não sei o que, né? E aí eu fiz muito pequenininho, e a aquarela, ela precisa de espaço, né? E aí eu fiz, e eu não gostei. Errei. E agora eu vou ter que refazer. E melhorar a composição, já vi que dá para melhorar a composição e tal, a leitura, então eu já vou fazendo um papel assim, 30 por 30. Num tamanho assim, ó. 28, 28. Sabe? Pra poder... Sabe como eu vejo isso, Lago? Eu fiz já página de quadrinho A3, né? Sim. A3. Teve quadro que eu fiz inteiro e eu não gostei depois. E eu refiz. E no modo raiz, eu peguei um outro papel, um recorte exatamente do tamanho do quadro e redesenhei. Uhum. E aí, claro, ficou muito melhor na segunda vez. Fiz isso em mais de um quadro, inclusive. Uhum. Olha, eu errei... Não, isso aqui foi parte do processo para chegar no outro. Exatamente. É que esse quadro teve um processo mais longo que o restante da página. Uhum. Porque verdade. você não ia conseguir chegar direto naquele Não. outro. Não ia chegar. Né? Né? Teve um processo mais longo. E é uma decisão. Tem que saber abandonar também, né? Exato. E abandonar rápido. Porque quanto mais rápido eu abandonar um erro para eu começar... Né? Porque se eu ficar insistindo também no erro, eu vou me atrasar. Mais frustração, Isso. mais sofrimento, né? Então, seria acolher o erro, que eu acho que é um ponto... Vamos resumir esse episódio. Então, acolher o erro. A gente precisa buscar processo, né? Porque nem sempre eu tenho o processo. E então, não é tutorial de YouTube. Não, é ter processo, né? Então, é buscar processo de outras pessoas. Então, a gente precisa buscar mentores. Mentores é bom. Isso. Tem que buscar pessoas mais experientes. Propósito. Propósito. Ter um porquê para você poder fazer. Romance. Criar um romance no processo. Cotidiano. Sim. Rotina com café. Com café. Né? Então, para resumir esse episódio, vamos lá. Van Dog, cita um versículo só pra gente resumir. É o versículo que você tinha pedido para ele. É João 8... Deixa ele falar. Deixa lá, o Van Dog lembra. Tem aqui alguns, né? Na verdade. Confia ao Senhor tuas obras, e teus planos se realizarão. Olha, isso mesmo. Qual que é esse aí?
Esse é Provérbios 16:3. Ah, Provérbios 16:3. Provérbios é um negócio interessante para ler. Uhum. Né? Na Bíblia tem muita coisa interessante para ler que ajuda na vida prática Sim. do ilustrador. Uhum. Né? Não tenha preconceito. Não tenha preconceito. Não precisa seguir se você não se identificar, mas É. saiba do que se trata. Você não precisa ir lá na igreja e gritar glória a Deus, né? E se jogar no chão, fazer igual o pastor pirueta Eu lá, julgo que é girando. pastor metralhadora, Zangief, né? que ele fica Zangief, girando. não precisa. Né? Você pode simplesmente ler a Bíblia ali e é bem interessante, tem uns conceitos bem interessantes para sua vida lá, né? Mas Acho que ele ia trazer um outro, né? ia trazer outro? Então Mais traz um. outro. Vamos Mais ver. um. Deixa eu pensar um bom. Ebacuque. Ebacuque 2:3. Instrui a escrever a visão e torná-la bem clara. Ela se cumprirá no tempo determinado por Deus. Boa. Eu acho que é essa daí que é em partes a do... Uhum. Essa daí Da não visão. vem com aquele provérbio que fala que tudo tem um tempo. Tempo de plantar, Uhum. Uhum. tempo de colher, tempo de guerrear, tempo de paz. Uhum. É o Sim. tempo. Né? É o tempo. Tem que saber respeitar o tempo. Então, propósito, processo, né? E aí é buscar mentores dentro desse Professores processo, para dar 3 professor, P's. né? Para dar 3 P's. Mas eu preciso descobrir o meu processo. Porque o processo que melhor vai funcionar para você é aquele que você vai Mas, adaptar. no primeiro momento, você vai usar o processo do Com professor. certeza. Mas depois você vai encontrar o seu. Você vai adaptar. É. Ninguém é tão sábio que nada possa aprender. Olha aí, E hein? ninguém é tão ignorante que nada possa ensinar. Ó, hein? Tá vendo? Muito bom. É, Muito bom. pô, né? É. Então, galera, obrigado. Deixe seus comentários aí. Põe um versículo interessante aí nos comentários pra gente poder falar um pouquinho de Deus também, de fé, porque o espírito tem que ser alimentado também, tá bom? Então, valeu, curte, compartilha e até a próxima.